Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o livro de março do Projeto Ferrante Indica, que é O Inominável. Junto com o Molloy, coloquei essa leitura aí conjunta quando eu descobri que o Inominável fazia parte de uma trilogia do escritor Samuel Beckett. Então a gente teve essa oportunidade aí de ler o Beckett, um autor que eu nunca tinha lido. Eu acabei aproveitando também para ler a peça dele mais famosa, que é o Esperando Godot. Eu, de edição física, só tenho aqui o Inominável, mas eu vou colocar as capas dos outros livros que serão mencionados aqui. O Beckett foi um autor irlandês e a gente incluiu esse livro no Projeto Ferrante Indica porque a Ferrante cita em específico o Inominável num dos ensaios daquele livro mais recente que saiu, que é As Margens e o Ditado. E ela vai associar o Inominável, o texto do Inominável, a um conceito que é muito chave na concepção estética dela, que é o da frantumalha, né? Então ela vai começar falando que o Beckett defendia que tanto na vida quanto na arte a gente precisava se apegar à forma, não dava para prescindir da forma. No entanto, o que você põe aí dentro da forma pode ser subvertido de algum modo. E a Ferrante vai dizer como a visão que ela tem da escrita parte muito daí. Até essa ideia de margem tem a ver com isso, que é você incluir, de certo modo, algo que ela chama de jorro convulso, que é parte da escrita, dentro dessa forma literária, artística, né? Porque essa forma não se restringiria à escrita, embora a Ferrante sendo escritora, é nisso aí que ela está interessada. A frantumalha é um conceito que ela chama normalmente de detritos, de fragmentos, tem a ver com algo de uma experiência que é muito difusa e complexa e cheia de camadas e sobre a qual muitas vezes é difícil falar, uma espécie de confusão existencial que inclui memórias, que inclui vivências, que inclui coisas que foram sentidas no corpo e o modo como essas coisas se manifestam na nossa escrita, como elas vêm de algum modo quando a gente está tentando elaborar ou construir algo. E ela pega esse nome, esse termo, de um termo que a mãe dela usava, que era a frantumalha. E aí ela logo em seguida pega um jorro textual do Inominável, que é cheio de repetições em relação a uma jaula, para dizer que ela se identificou muito ali com aquele fragmento, né? Então que ela achou que aquele jorro que o Beckett estava fazendo, repleto de ritmo, repleto de contradições, repleto de repetições, aquilo disse algo importante para ela, né? Então aquilo anunciou algo em termos da criação literária, abriu uma janela, vamos dizer assim. Antes de falar das três obras, vou falar um pouquinho do Beckett. Como eu comentei com vocês, foi a primeira vez que eu o li. O Beckett foi um autor irlandês e esses livros que a gente vai comentar, ele escreveu em francês e ele mesmo os traduziu, embora em alguns casos ele tenha tido a ajuda de um amigo tradutor nesse processo de verter para o inglês. E eu decidi ler o Esperando Godot também, que é uma peça, né? O Beckett é um autor conhecido principalmente como dramaturgo, ele é considerado um dos principais dramaturgos do século XX, porque ele o escreveu na mesma época, né? Ele escreve Esperando Godot em 1948, e a peça é publicada em 52, e a trilogia começa a ser escrita em 51. Então ele vai escrever tanto o Molloy, primeiro volume da trilogia, e o Malone morre, segundo volume, em 51, sendo que uma peça, o Molloy vai ser publicado em 55 e o Malone em 56. Em 53, ele escreve o último volume, o Inominável, que será publicado, então, em 58. Vocês podem se perguntar o porquê dessa demora de publicação, porque os textos do Beckett encontravam uma certa resistência, né? O Beckett está aí associado a uma literatura que é bastante experimental. Esse experimentalismo do Beckett está ligado a algumas coisas importantes. A primeira delas é o fato de que ele viveu num contexto de guerras. Tendo nascido em 1906, além de ter passado tanto pela Primeira Guerra Mundial quanto pela Segunda, o que causou um imenso desencanto, né, nas pessoas de modo geral, em especial nos artistas, guerras que devastaram diversos países, que colocaram em oposição nações muito próximas, né, vizinhas,
e que incluíram, no caso da Segunda Guerra, uma quantidade enorme de países de outros continentes, né? Então você vai ter a presença do Japão, a presença dos Estados Unidos, a presença do próprio Brasil, num conflito devastador do ponto de vista até das tecnologias de morte, né? Porque você vai ter campos de concentração, de extermínio e bombas nucleares, então é uma coisa que vai se alastrando em escalas assustadoras, e que vai mostrando um pouco segurem isso porque é importante, da falência do nosso racionalismo, né? Como a nossa capacidade racional não nos impediu de nos destruir uns aos outros, né? Do nosso ímpeto destrutivo, do nosso ímpeto de repúdio, recusa e do outro, passando pelo desejo da própria destruição. Então o fato de termos nos tornado mais racionais e termos avançado muito em questões tecnológicas e científicas não nos impediu de entrar nesse morticínio. Isso desencanta muitos autores nessa época, muitos artistas de modo geral, além de deixá-los abismados, né? O esfacelamento do ser humano, o esfacelamento moral, existencial. Isso é muito importante. A gente tem que lembrar que o Beckett, ele também presencia os conflitos na própria Irlanda, né? A própria guerra civil dentro da Irlanda no sentido da independência. Então ele é um homem muito marcado por esses eventos. Ele também é marcado por um evento particular que acontece em 37, que é um homem aleatório, uma pessoa anônima que o ataca com uma faca, colocando sua vida em risco, né? Então o Beckett quase morreu por causa desse ataque por uma pessoa que não o conhecia. Eles não sabiam quem era a pessoa, uma coisa bem assim, o estrangeiro do Camus. E o Camus é uma figura importante aqui para a gente pensar esse contexto da época e essa estética do absurdo a que o Beckett vai ficar associado, né? Ele é muito lembrado pelo teatro do absurdo, embora a literatura dele toda passeie aí um pouco por essa estética do absurdo. O Albert Camus vai fazer uma série de reflexões sobre a falta de sentido dos nossos empreendimentos e também sobre o absurdo da nossa vida do mundo, né? Ele vai fazer essas reflexões partindo de leituras de autores importantíssimos nesse assunto, que seriam o Dostoiévski e o Kafka. São referências nesse tema também, né? O Dostoiévski trabalhou muito isso com seus personagens, com os personagens nihilistas, com os questionamentos do Ivan Karamazov e nos Irmãos Karamazov, com os questionamentos nessa questão de reparar o quanto o racionalismo não nos move completamente. No Memórias do Subsolo, livro que a gente inclusive vai ler aqui no Projeto Ferrante Indica, o Camus vai trabalhar muito isso em dois textos, né? Os existencialistas trabalhavam muito, embora o Camus não se identifique totalmente, né, exatamente, não se identificava exatamente como existencialista, existia muito esse trabalho paralelo de literatura e teoria. E o Camus escreve, né, mais ou menos na mesma época, O Estrangeiro, onde vai haver esse assassinato de uma pessoa também aleatória por motivos fúteis, e o Mito de Sísifo, onde ele vai pensar o mito de Sísifo como essa falta de um sentido intrínseco na vida do ser humano e em como nós muitas vezes estamos jogados aí em situações que são absurdas, não fazem nenhum sentido. E isso vai ter um peso grande para esses artistas da estética do absurdo, em especial o Beckett. Lendo Beckett, eu me lembrei muito dos textos do Kafka. Talvez o texto do Dostoiévski que tenha me lembrado mais tenha sido mesmo o Memórias do Subsolo, que é um monólogo. E esses três esses três romances da trilogia do pós-guerra contêm monólogos, homens que estão narrando a sua história ou a sua visão de mundo, enfim, a gente vai entrar um pouco melhor no que afinal eles estão narrando. Então, nesse sentido, me lembram o Memórias do Subsolo. Mas me lembravam demais o Kafka, o processo, o castelo, essa coisa de pessoas fazendo coisas que elas não sabem exatamente o que elas estão fazendo, nem por que elas estão fazendo, né? E um mundo organizado de maneira em que a pessoa não sabe quem está comandando, quem está mandando, por que as coisas são daquele jeito. Ou seja, uma espécie de alienação, sujeitos alienados. Essas reflexões existencialistas associadas a esse desencanto decorrente da guerra colocam uma luz não só sobre a falência do nosso racionalismo, mas sobre a nossa própria capacidade de nos comunicar, embora a gente não consiga parar de se comunicar. E isso vai influenciar não só esses autores do absurdo, da estética do absurdo, mas o próprio nouveau roman francês, por exemplo, quem leu Marguerite Duras sabe que ela busca muito outras maneiras de dizer, de fazer soar o silêncio, de certo modo, e ela tem aquela frase famosérrima em que ela diz: não posso escrever e ainda assim escrevo, né? Escrever mesmo
quando não se pode, apesar de não se poder. E a gente vai ver que tem fragmentos dos textos do Beckett, eu vou ler um fragmento do Inominável que tem tudo a ver com essa fala, que é exatamente isso, né? Temos de falar apesar da impossibilidade de falar. Então, a incomunicabilidade se torna um tema. Tem uma outra questão para a gente pensar o experimentalismo do Beckett, que é o fato de ele ter um interesse grande nos modernistas. Ele era um pesquisador do Proust, né? Tem ensaios sobre o Proust, e ele foi assistente do James Joyce, quando James Joyce estava escrevendo Finnegan's Wake. Então ele ajudou na pesquisa que o Joyce fez para compor esse romance. Então a gente pode dizer que o Beckett, ele tem uma certa afiliação com os modernistas, embora ele esteja aí num período de transição. Ele já é, em vários sentidos, um pós-moderno. E aí a diferença estaria no seguinte: o modernismo ele é mais obcecado com a novidade, né? É uma tradição do novo. Então as coisas novas precisam ser criadas e existe uma fé grande no futuro como sempre melhor. O futuro como as coisas boas estão sempre por vir. O futuro sempre há de ser melhor do que o passado. Então existe uma visão progressista. Logo existe uma fé utópica, existe uma fé nas utopias. A mudança para a postura pós-moderna já é uma postura mais cínica. Então, assim, os pós-modernos já não acreditam tanto nas utopias, porque eles passaram por todas essas guerras horríveis. Então, eles já não conseguem mais. Para eles, houve uma certa falência na crença desses grandes sistemas, ou das grandes promessas. E aí, os pós-modernos deixam de ser obcecados com a novidade. Eles passam a dialogar com a tradição, fazendo uma espécie de colagem das tradições. Então eles vão em coisas do passado, misturando de maneira não reverente, eles vão reescrevendo, recriando a partir de várias tradições antigas. Então essa seria uma diferença. E aí, nesse sentido, o Beckett ele tende ao pós-modernismo, embora ele esteja interessado nessas questões experimentais do modernismo, que é de você forçar um certo limite do gênero literário, da criação literária, como aquilo pode ser feito. Então é brincar com as convenções. A gente pode pegar, por exemplo, a peça Esperando Godot. Nessa peça muito famosa em que dois personagens estão esperando um homem chamado Godot. O Beckett vai dividir essa peça em 2 atos, praticamente do mesmo tamanho, mas não existe diferença entre os atos, né? Os atos normalmente têm funções dentro de uma peça. Esses atos não têm função nenhuma, porque os textos do Beckett são meio circulares, e essa é uma característica da estética do absurdo. Então, do jeito que começa e termina, eles repetem muitas ações, eles estão esperando o Godot, que nunca chega, eles estão num lugar indistinto, né? Isso nos 3 textos do Beckett, esses que a gente vai comentar, além de Esperando Godot. Não existe uma definição específica de em que lugar eles estão, em que tempo é esse. E a cena de Esperando Godot se passa num lugar que só tem uma árvore seca. E esses 2 personagens estão ali conversando, eles se lembram o tempo inteiro de que eles não podem ir embora porque estão esperando Godot. E eles têm que passar o tempo, de algum modo. Então eles começam a conversar, eles brigam, eles discutem, eles contam, eles lembram. E eles ficam ali contando coisas, falando coisas, às vezes bobas. É muito a exploração ali da miudeza do cotidiano, a miudeza e a importância, para passar o tempo. Chega um grupo de outras pessoas, na verdade 2 pessoas, 2 outros homens, que têm uma relação de servo e senhor, e eles vão interagir ali com esses 2, e a interação é totalmente absurda também. E aí tem uma coisa interessante, que é o tragicômico. Existe aí pra gente trazer a reflexão da Ferrante a manutenção da forma, porque você vai ter atos, mas o que acontece dentro dos atos é subvertido, porque é nada, né? Então não existe a mudança. E qual a diferença de um ato para o outro? Nenhuma. Você tem só apenas essa marcação de atos, sendo que vai acontecer o nada nos 2. Essas pessoas conversando e tendo diálogos assim um tanto quanto absurdos. Eu recomendo muitíssimo para quem nunca leu Beckett, como era a minha situação até outro dia, que se você quer ler algo do Beckett, eu acho que o Esperando Godot é uma ótima porta de entrada, inclusive antes dessa trilogia do pós-guerra, que é mais densa, porque por serem romances, são textos maiores, são textos mais longos, com monólogos mais intensos. O dialogismo típico de uma peça faz com que ela seja mais ágil, apesar de que não tenha nada prático. Não é que não acontece nada, é porque não acontece nada importante. Então, eu acho que é a melhor maneira, se você quiser entrar no Beckett, comparando esses 4, entrar com Esperando Godot.
E aí, para pensar o caráter pós-moderno desses textos, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, que o Beckett explora um tom tragicômico. Ele está pensando no absurdo da nossa existência? Sim, mas não é uma perspectiva do tipo, se joguem na janela porque é tudo terrível. É uma perspectiva de mostrar como nós somos um pouco patéticos nas coisas que a gente faz também. Existe um certo ridículo, e esse ridículo é um tanto quanto cômico. Então existe muito humor no texto dele, existe sarcasmo, existe ironia. As cenas absurdas são engraçadas, de certo modo. Existe um resgate do vaudeville, e aí características típicas da estética do absurdo. Muito uso de clichê, de repetições, diálogos vazios, muita paródia, jogo de palavras, um certo nonsense. E aí é interessante até ver os herdeiros dessa tradição, de certo modo, porque eu fiquei lembrando até no cinema de certos filmes, né, como os filmes do Jacques Tati, essa coisa de uma certa repetição cômica, tem um quê de trágico, porque ele é bem perdido, né, o personagem do Tati, né, o Sr. Hulot. E os personagens do Beckett, em todos esses textos, eles são homens um tanto quanto marginalizados de algum modo. Eles são doentes, eles são velhos, eles fedem, eles peidam, né? Tem muita alusão a peido ou a chulé. E eles estão, de algum modo, doentes. Então, o Molloy é um velho que tem problema na perna, né? Então, ele tem uma perna meio que inutilizável. Uma perna paralisada. E no Malone Morre, a gente tem um velho também acamado, ele tá institucionalizado, não se sabe exatamente aonde, num sanatório, e ele é tão paralisado, ele não sai da cama, ele escreve para se distrair, e ele tem um bastão que ele usa para buscar as coisas. O bastão dele tem tipo uma estrutura na ponta que ele consegue puxar as coisas até ele, então ele não sai da cama, e ele fica nu, ele diz que ele fica nu nessa cama. E aí ele conta histórias para se distrair, diante do fato de que ele tá muito velho, muito debilitado, ele acha que ele vai morrer a qualquer momento. Então ele fica ali, vou me distrair, ele é uma espécie de pensador compulsivo. Ele tem o quê? De escritor mesmo, né? Esses personagens do Beckett estão todos ligados ao discurso, todos eles escrevem, né? Vou voltar nisso num determinado momento. Ele faz o inventário dos seus pouquíssimos objetos, que são objetos, inclusive, meio que estragados, um cachimbo quebrado, um lápis gasto, um caderno, enfim, pouquíssimas coisas que ele tem. E ele vai contando, ele vai inventando historinhas para passar o tempo. E aí ele vai inventar histórias sobre esse menino chamado Sapo. Aí depois ele conta que o Sapo sai da família dele, Sapos Cat, eu acho, pra fazenda dos Lewis. Aí depois ele resolve mudar a história. Tem muita essa coisa de ele ser o criador, né? Então ele muda a história, aí vai contar a história do Sapo quando ele tá grande, mas ele resiste que Sapo é um nome muito ridículo, então ele vai chamar Sapo de Macman, Sapo agora se chama Macman, e aí ele cria um paralelo com os outros personagens dele, todos têm um nome começado com M, né? Então em Molloy a gente tem Molloy e Moran, temos já o Malone, e aí Malone está contando uma história sobre Macman, né? Começa a falar do Macman. E aí Macman, adulto, também está institucionalizado, também está internado num lugar lá, e aí meio doente, e ele tem uma enfermeira que cuida dele por quem eles se apaixonam, que é a Molly, né? E aí Molly também traz uma alusão, não só o M dos personagens, mas uma alusão às personagens tanto do Joyce quanto a Moll Flanders, né? Ou seja, do imaginário da literatura irlandesa. E aí depois Molly vai ser substituída por Lemuel, um personagem de Jonathan Swift. Ou seja, tem todo aí também um resgate, um diálogo com uma certa tradição irlandesa, mas de uma maneira muito sui generis. E é isso também como parte dessa questão pós-moderna de trazer a tradição para reconstruí-la de algum modo, né? Reescrevê-la. O Inominável é que vai radicalizar tudo, eu diria. Então eu vou falar um pouco melhor do enredo dos 3 livros, para a gente ver mais ou menos como eles se relacionam e o que eles têm de interessante, tá? Eu já vou logo dizendo que ler o Beckett é uma experiência desnorteadora, de certo modo, especialmente para quem não está acostumado. Eu recomendaria uma leitura com calma. Esse intensivão de Beckett que eu fiz foi bem complicado, mas eu gostei muito de fazer, no fim das contas. Então eu vou começar a falar dos livros na ordem, né? Eu falei agora já um pouquinho do Esperando Godot, que a gente pode dizer que o grande tema de Esperando Godot é a espera, né? Ficar esperando aí por uma coisa que a gente não sabe se vem. Esperando Godot me lembrou demais o Deserto dos Tártaros. Existe uma questão existencialista muito forte na estética do absurdo.
E ali é aquilo de você não sabe se você desiste de esperar por uma situação ou se você insiste em esperar na situação. É Deserto dos Tártaros, assim, purinho, só que mais louco um pouco, né? Mais pirado. O Deserto dos Tártaros é um texto mais poético. Embora a gente possa dizer, eu considerei, de modo geral, os 3 textos narrativos, aliás, os 3 textos em prosa, né? Os romances do Beckett, bem poéticos. Em especial por causa do ritmo, tá? Porque são textos que têm muita repetição. Eles ficam repetindo muito as coisas, eles têm uma imposição de ritmo e eles têm um certo dialogismo que os torna, além de poéticos, dramáticos. Então eu acho que a gente consegue sentir um pouco ali a mão do dramaturgo na composição desses romances. Mas aí, indo para o enredo dos romances, né, o primeiro, o Molloy. Molloy também é dividido em 2 partes, então nesse ponto aí, ele tem uma parecença um pouco com Esperando Godot. Na primeira parte a gente vai ter o Molloy. Esses textos são narrados em primeira pessoa pelos personagens principais. Vou botar entre aspas aí, porque a gente vai ver que isso, com o tempo, no Malone principalmente, é uma coisa meio questionável. Mas a gente vai ter o Molloy, que é então um homem debilitado, ele tem uma perna doente. Ele começa dizendo que ele percebe que ele está na casa da mãe dele. Ele não sabe quem o levou pra lá. Ele tem que escrever uns relatórios. Ele não sabe para que ele está escrevendo esses relatórios, nem para quem. E ele nem sabe como ele escreve direito esses relatórios. Uma coisa que ele fala é que ele esqueceu metade das palavras. Então, um relatório que ele escreve muito mal. Mas ele escreve, né? Deram essa incumbência para ele. E aí ele vai e volta no tempo, não é uma linearidade, ele vai indo e voltando nas memórias. E ele fala que ele tem essa busca pela mãe dele, que ele não gosta de chamar de mãe, então ele chama ela de Meg. Ele bota um G no fim de Ma, pra que ela tenha um nome que não se pareça com mãe. E parece que ele era filho de uma prostituta, algo assim, ou enfim. E aí ele vai falar dessa mãe, que ele não sabe se tá viva, né? Não sei se minha mãe tá viva, e eu fiquei procurando minha mãe, então ele fica falando dessa busca que ele teve pela sua mãe, até que ele apareceu nesse quarto. O início do texto, inclusive, é super esquisito, porque ele fala: estou no quarto da minha mãe, não sei como cheguei lá. Por que é lá, se ele está no quarto da mãe? Então existe essa coisa o tempo todo de um desnorteamento. E esses narradores do Beckett, eles são todos desmemoriados. Então eles contam coisas que eles não têm certeza se aconteceu daquele jeito, eles botam em xeque o que eles estão narrando. O Molloy repete 1000 vezes, talvez. Ah, mas talvez tenha sido isso, mas talvez não. Então existe muito essa coisa de dizer, desdizer, dizer, desdizer. E aí o Molloy fala então sobre essa escrita, sobre pessoas que vão até ele recolher esses relatórios que ele escreve, e que essas pessoas devolvem os relatórios com umas anotações que ele não reconhece. Ele não reconhece os caracteres das anotações. Então, tudo essa coisa de ações sem sentido é muito kafkiano. Quem lê o Kafka reconhece muito bem. Eu lembrei muito também dessa série nova que saiu, Severance, porque o trabalho do pessoal do Severance também é assim. Eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Eles estão lá nesse trabalho burocrático, mas como eles têm uma memória só pro trabalho e a memória para fora é separada, né? Eles fazem essa seção na cabeça, né? Essa partição, essa ruptura. Eles, quando estão no trabalho, eles não sabem o que eles têm que fazer. Lhes é dado lá uma tarefa que eles fazem, mas que envolve números, eles não sabem o que são aqueles números, o que significa, nem qual é o efeito do que eles estão fazendo ali. Então, é um trabalho totalmente alienados do seu trabalho. E aí o Molloy vai narrar várias coisas bizarras, que ele se perde, que ele cai numa vala e ele mata uma pessoa aleatória, né? Essa coisa de matar pessoas aleatórias, a banalidade da morte está sempre presente nesses textos. E essa coisa mais ou menos escatológica, né? E aí, de repente, ele cai numa vala, vê uns pássaros e fica feliz porque tem uns pássaros. Então é uma coisa, assim, estranha, bem nonsense mesmo. A segunda parte do Molloy é com Moran, que é um homem muito rígido, muito metódico. Ele tem um filho, ele vive com esse filho e com a governanta. E ele é incumbido de perseguir o Molloy. Ele não sabe pra quê e ele não sabe o que ele tem que fazer quando ele chegar ao Molloy. E ele é dito a ele que ele vai ter que ir com esse filho, né, que é um filho adolescente. E ele é muito cruel com esse filho, ele é muito duro, ele é muito rígido, ele é opressor. E ele segue nessa ida meio andando, né, ele vai andando atrás do Molloy. E uma coisa importante é que o Molloy tem uma bicicleta, e apesar da perna machucada, ele anda de bicicleta. E num dia que ele tá muito cansado, ele descansa na bicicleta, numa pose que é considerada indecente.
E aí ele é preso por causa disso. E aí o que vai acontecer com o Moran e esse filho dele, que se chama Jacques, né? Os dois têm o mesmo nome, Jacques. Ele, em algum momento, manda o filho comprar uma bicicleta, né? Então eles param pra acampar num determinado lugar, ele dá um dinheiro pro filho, fala, vai comprar uma bicicleta, ele que é grosso, esculhamba com esse filho o tempo todo. E então o Beckett, ele vai criando parecenças, paralelos entre os seus personagens, que ao longo da narrativa ele mesmo vai desfazendo. Mas a gente vai reparando que esses personagens todos vão ter alguma semelhança. O fato de serem velhos, de terem debilidade, de ficarem doentes, de serem alienados em relação ao que eu tô fazendo, mas ao mesmo tempo de também colocar na narrativa elementos que neguem essa identificação. É quase como se o Beckett estivesse acenando para o fato de que a polaridade é absurda, ou o binarismo é absurdo, enfim. E aí o que vai acontecer com o Moran? Ele vai se desintegrando ao longo da narrativa, ele também vai ficando doente, ele vai ficando com uma perna doente do mesmo modo que o Molloy. Também vai haver uma morte aleatória, eu não vou entrar em detalhes para quem quiser ler, mas essa coisa da banalidade da morte, mortes inúteis, mortes inexplicáveis, que vão estar acontecendo. Então isso é o Molloy. O Malone Morre é uma narrativa em primeira pessoa que a gente vai ter um enxugamento, a gente pode dizer que o Beckett ele vai promovendo uma espécie de radicalização das propostas, embora elas sejam parecidas. Então se no Molloy a gente tinha 2 personagens, em Malone Morre a gente vai ter 1. E ele também escreve. Então ele escreve, ele tá dizendo que ele tá muito debilitado, então que é questão de tempo ele morrer. Que ele, se ele quisesse mesmo morrer, ele fazia força pra isso, mas ele chegou num tal grau de indiferença que pra ele tanto faz quanto fez, então ele vai ficar contando aí umas historinhas pra se distrair. O que também o torna, de certo modo, um narrador não confiável. Porque se tanto faz quanto fez, ele não precisava escrever historinhas pra se distrair, mas ele decide escrever essas histórias pra passar o tempo. E tem muito uma coisa aí de cabeça do criador, né? Cabeça do escritor, porque ele escreve, reescreve, ele muda, isso aqui ficou muito ruim, e ele sente um tédio tremendo. O tempo inteiro o Malone fica falando, que tédio, que tédio. E tem uma coisa interessante com esses nomes do Beckett, porque quando ele fala que ele é Malone, eu sou Malone, ele fala, Malone, isso soa como estou sozinho. Então existe essa coisa que também é muito do modernismo e, de certo modo, do teatro absurdo, que é enxugar a coisa para o mais básico possível, por uma simplicidade, por uma certa nudez, por uma certa alusão a um silêncio. Então aqui a gente tem esse personagem sozinho que está ali falando, e o que prende esses personagens, o que parece dar sentido a esses personagens, ou preencher o seu tempo, é o discurso, é eles ficarem falando. Então, o Malone vai contar, ele vai fazer o inventário das coisas que ele tem, ele vai falar de algumas memórias, vai falar da morte banal também, não vou dizer como aqui pra vocês, pra quem quiser ler, saber. Então, ele vai falar de mortes banais, né, assassinatos banais, vai falar dessa debilidade e que ele tá ali, então, nesse sanatório e vai contar essas histórias, né, a história do menino sapo, que é sapo mesmo, não é frog, é sapo o nome dele, e que depois ele decide que sapo não é um bom nome, e muda pra Macman. E aí vai acontecer umas coisas com o Macman que também são totalmente nonsense, totalmente sem sentido, totalmente um absurdo a existência, e aí vocês têm que ler. Mas esses textos, eles são desafiadores, porque eles ficam ali muito na minúcia do cotidiano, ali sem importância. Por exemplo, o Molloy chupa umas pedras. E aí, num determinado momento, ele conta como ele organiza as pedras dele nos bolsos do casaco e no bolso das calças. Porque ele não pode chupar repetidamente as pedras. É um negócio tão absurdo, porque primeiro, pra que ele chupa pedra? Não sei. Segundo, por que ele não pode chupar repetidamente a mesma pedra? Porque tem que ser uma coisa bem metódica, né? Então ele fica ali mostrando um esquema matemático dele de não repetir as pedras, enfim, de fazer o rodízio de pedra. Ao mesmo tempo, a gente vai ter essa questão absurda numa coisa que vai acontecer na história do Macman, né? Numa história de perda muito grande, muito absurda, de alguém que era muito importante. E tem um momento ótimo também, né? O Malone, ele interrompe a história dele num determinado momento e fala, voltei não sei quantos dias depois porque perdi meu lápis. E eu fiquei todo esse tempo esperando, eu não lembro se ele perdeu o lápis ou o caderno. Ele falou, fiquei todo esse tempo sem conseguir escrever porque fiquei sem saber onde estava meu lápis, onde estava meu caderno, né? Então agora eu voltei. E ele também fica o tempo inteiro falando que tédio. Ele tem esse bordão, que tédio.
E ele também critica o próprio texto interpretando. Ah, isso aqui ficou muito ruim, então vamos mudar isso aqui, né? Que é o que acontece com o nome do sapo. Chega no momento que ele fala, esse nome era muito absurdo, vamos mudar pra Macman. E aí muda pra Macman. E aí tem uma coisa interessantíssima no modo como a ficção se mistura com a realidade. Também vou deixar isso pra quem quiser ler. E o fato de que, assim, como o texto é narrado pelo Malone, a gente não vê a morte do Malone, né? O nome é Malone morre, ele tá dizendo que ele tá morrendo, mas a gente não vai ver a morte do Malone, porque é ele que tá narrando, né? Então, mas o Malone pode ter morrido de algum outro jeito, enfim. Tem uma possibilidade lá, em relação até com o que ele escreve, mas eu acho que é interessante deixar pra quem for ler o texto. Mas, assim, são textos que tem momentos engraçados, e às vezes é um engraçado de nervoso, aquele riso de nervoso, sabe? Depois, então, o Beckett vai radicalizar isso que ele vinha propondo com o Inominável, que também vai ser um narrador que está preso a um discurso. Só que esse narrador não é uma pessoa. Ele não é um animal também. Ele vive dentro de uma jarra, ele é uma espécie de criatura, e a gente não sabe que criatura é essa, é um ovo, né? Ele fala que ele tem olho, que ele tem boca, mas parece que ele não fala, mas ele sabe que ele tem olho porque ele chora, mas como ele fica numa jarra, ele não vê tudo que acontece, mas ele vê umas pessoas, ele ouve umas vozes, todos os personagens ouvem vozes, o Molloy ouve umas vozes no final, o Moran também ouve vozes, eles têm essas pessoas que falam com eles e que eles não sabem direito quem são, e o Inominável também vai ter. E o Inominável diz que ele tem essa punição, que é ficar contando histórias a partir do que ele soube por conta dessas vozes. Que é um conhecimento inato. Então, de algum modo, ele não tem um contato direto com essas vozes, com essas pessoas, mas essas pessoas fazem com que ele saiba algo e ele precisa contar histórias a partir disso que foi contado pra ele. Ou seja, ele precisa inventar a partir do que foi contado pra ele mesmo, quase um projeto pós-moderno de escrita, né? E aí, o Inominável, quando ele vai contar essas histórias, ele conta como se fosse ele. Então ele conta como se fosse a história dele. E ele se identifica com uns nomes lá que também começam com M, né? Mahmoud, né? Então ele vai dizer que a história que ele conta é a história de Mahmoud. É a história de Murphy, num determinado momento também, ele vai falar de Murphy. Esses nomes são nomes que aparecem em outras obras, por exemplo, a gente vai ter alusão a Murphy e a outros personagens de livros anteriores do Beckett nessas peças. O Malone aparece, ele é citado no Inominável, o Inominável diz que vê Malone. E o Inominável, ele é essa espécie de voz que gostaria muito de entender a sua própria condição. Então o Malone, ele queria... O Malone não, o Inominável, ele queria falar sobre si. E ele queria entender sobre si. Ele queria entender o que ele é. De onde ele veio. Não por acaso, o texto do Inominável começa com... Vou ler aqui um trechinho que eu acho super poético. Acho que o mais poético dos três é esse. Começa com onde agora? Quando agora? Quem agora? Né? Então ele quer saber quem ele é, onde ele está e que tempo é esse. E o texto é cheio de nonsense também, porque essa criatura que não sabe o que é, mas que fala e que fica dando a jarra, ele, num determinado momento, vai revelar que ele fica na frente de um bar. A jarra dele fica na frente de um bar. A dona do bar, percebendo que aquilo era uma estratégia de marketing, chamava fregueses, ela começa a cuidar dele. Então ela tira sujeira de dentro da jarra dele, quando neva ela bota um balão em cima. E ela apoia o cardápio do bar na jarra. Então é uma coisa de maluco, assim, né? Uma coisa totalmente sem sentido. Mas esses textos podem ser muito interpretados, isso a gente conversou no clube de leitura quando a gente fez, né, o nosso clube, que esses são textos que se prestam muito a interpretações filosóficas e alegóricas. Então o que acontece? Você tem essa voz, né? Ou seja, o personagem foi reduzido a uma voz, ele já não é uma pessoa debilitada, ele é uma coisa, ele não sabe o que ele é, mas ele tem uma consciência. E essa voz, esse sujeito indeterminado, ele está obrigado por outras vozes a fazer uma determinada coisa, e não aquilo que ele quer, que é descobrir o que ele é. Ele está obrigado por essas outras vozes a cumprir regras, ou seja, contar lá as histórias a partir das histórias que são contadas para ele. E aí a gente ficou especulando lá no grupo como a gente poderia reinterpretar o Inominável à luz da nossa cultura, né? Então a gente ficou pensando em inteligência artificial, a gente ficou pensando um cérebro dentro de uma jarra, né? Num contexto talvez de uma história fantástica. A gente ficou pensando que essas vozes que ele ouve, que ele é obrigado a obedecer, tem algo das convenções da cultura, né? Então, assim, dessas coisas que você é obrigado a seguir.
que você se vê, que é muito duro de você não seguir. Isso tem tudo a ver com o existencialismo, de certo modo, né? Pensando que isso é muito importante para a estética do absurdo, que é a reflexão de se existe um destino, um intrínseco ou não. Que a reflexão dos existencialistas vai ser a de que o indivíduo é que tem que dar esse sentido para a sua vida, né? De que não existe algo pré-determinado que ele deva fazer. Que ele é que deve definir a sua ética, a sua moral, os seus objetivos no mundo. E não a reproduzir certos papéis ou certas regras, certas convenções. E aí existe essa questão também que é um pouco contraditória no Inominável, que é, como ele é só uma voz, ele queria muito parar de contar essas histórias que ele é obrigado a contar, porque ele queria entender quem ele é. Ele queria falar de si mesmo. Porém, ele sabe que ele não pode parar de falar, porque se ele é uma voz e ele se cala, ele deixa de existir. Olha que tenso, né? É uma reflexão ontológica, praticamente, né? O que me define enquanto ser? Se eu sou só uma voz, é eu falar? Se eu paro de falar, eu deixo de existir? A gente pode pensar que, além do existencialismo, nessa época também havia muita discussão sobre o discurso e sobre o quanto o que a gente pensa está limitado pelo discurso, de certo modo. E aí a gente pode pensar no Lacan, a gente pode pensar no Wittgenstein, na filosofia, né, os limites entre o nosso pensamento e a linguagem, e como a linguagem nos constitui, ou como ela nos define, ou o que pode ser extrapolado a partir da linguagem. E isso é muito importante nesses 3 textos, se a gente parar para pensar, que os personagens que se não escrevem, porque, né, o Inominável não tem mão, ele não pode escrever, ele fala. Então eles ficam o tempo inteiro presos a essa fala, a esse discurso. Por quê? Porque ele preenche um vazio da existência? É parte das coisas sem sentido que a gente faz? No clube a gente ficou muito refletindo sobre as várias coisas sem sentido que a gente faz, porque de certo modo elas dão graça, né? São rituais, né? O fato, por exemplo, nós que somos leitoras, a gente ficou falando como a gente marca o texto com marca-texto e cola fitinha, sendo que isso não é imprescindível, né? Isso é algo que eu passei a fazer nos últimos anos, mas eu sempre li só com lápis, rabiscando o texto. Não é uma coisa estritamente necessária, nem quando você está estudando, né? Eu fiz a graduação inteira sem colar fitinha ou passar marca-texto no texto. Eu passava marca-texto naquela xerox, né, de texto, mas não nos livros. Então, como a gente vai criando rituaizinhos, né? Tem uma escritora que eu amo, até falei isso no clube, que é a Peggy Smith, que ela é totalmente ritualística. Você lê os livros dela, você vê que ela tem o café preferido, a cadeira preferida, você tem aqueles rituais que você vai construindo. Aquelas coisas servem pra alguma coisa? Não, né? Elas têm algum sentido a não ser te deixar feliz, botar uma beleza na sua vida? Não. Então tem essa questão do apego a certas práticas que a gente faz por um certo deleite que não está necessariamente ligado à razão, né? A pessoa chupar pedra e fazer um esquema de rodízio da pedra para que elas não se repitam. E aí esse aceno, esse apego, ele pode ser o que tem mais perto do Beckett de um aceno para a graça. Porque nesse sentido de uma existência sem sentido, mas em que algo ainda de graça pode ser encontrado, me parece que, por exemplo, o Camus explora isso mais na literatura dele. Se você for ler, por exemplo, A Peste, como num contexto de devastação, destruição, imensa tristeza, a gente encontra alguma graça ainda. Eu acho que o Dostoiévski vai trabalhar muito isso no amor entre as pessoas, né? No cuidado de umas pessoas umas com as outras. Essa ideia do amor e do cuidado, ela vai aparecer no Camus também. Mas o Beckett, eu fiquei com a sensação de que não há muito aceno para graça. E eu não falo graça divina, não. Eu falo graça aquilo que dá um certo prazer, uma certa beleza, ainda que abstrata, na nossa vida, e que não seja feita por motivos utilitários. Me parece que o alívio no Beckett é o humor. E é um humor pelo nosso próprio ridículo, né? A gente tem um quê de ridículo e isso é algo para se rir. Nem tudo é só trágico, embora a gente esteja assim jogado num turbilhão de aleatoriedades que fazem a nossa existência bizarra, absurda. Eu comecei falando que o texto do Beckett é muito desnorteante, ele pode ser muito angustiante, e eu acho que ele se pretende a isso. Porque essa coisa dele desdizer o que ele diz o tempo inteiro faz com que o tempo inteiro a gente se pergunte por que eu estou lendo aquele negócio. Se ele diz uma coisa e desdiz, diz e desdiz, diz e desdiz, faz e desfaz, faz e desfaz. Ele anula a própria mensagem, né? Eu acho que essa é uma maneira de chegar no vazio, de chegar no silêncio. É você o tempo inteiro dizer o contrário do que você disse. Isso é muito angustiante, né? E levar um livro desse até o final pode ser muito difícil.
Eu tive angústia muito parecida no Lendo o Castelo, do Kafka, que é um texto muito rocambolesco, muito sinuoso, vai e volta, você não sabe pra onde ele tá indo, umas coisas que são claramente períodos que são aumentados para simplesmente aumentar o tamanho do discurso, assim, porque aquilo não está servindo, não está mais prático, nem mais claro. E a gente tem que pensar que essas são propostas estéticas e que elas, de certo modo, querem que a gente nos faça refletir sobre processos repetitivos absurdos que a gente de fato faz na nossa vida, na burocracia da nossa vida, na alienação que nós vivemos de uma série de maneiras. A gente até no clube fez a reflexão sobre a dificuldade de consumo consciente no sistema capitalista do mundo, como a gente vive, como é praticamente impossível você fazer consumo consciente. Como fazer, quanto mais escolhas conscientes em termos de consumo você pode fazer, mais privilegiado você é, você provavelmente não trabalha longas horas de trabalho ou não fica muitas horas no trânsito, então vai ser sempre mais difícil, por exemplo, se a gente for pensar em se alimentar de orgânicos e fazer uma comida mais saudável e comprar produtos de grupos não explorados. Tudo isso depende de tempo, né? Você precisa de ir à feira, você precisa gastar um dinheiro um pouco mais caro no orgânico, você precisa de tempo para preparar esse orgânico. Se você é uma pessoa explorada, que trabalha 10 horas no dia e fica 3 horas no trânsito, você vai comer o que tiver mais fácil ali, mais próximo de você. Que te dê menos trabalho, porque você já vai estar muito cansado, você vai ter poucas horas de sono, poucas horas de descanso. Então, a gente já vai ficando alienado das nossas próprias escolhas de várias formas. Então, eu acho que a reflexão do Beckett é nos fazer olhar muito para isso, que a gente às vezes tem muita fé nos nossos empreendimentos, e eu acho que esses grandes conquistadores ou líderes que guerreiam e que defendem grandes ideais, muitas vezes eles não percebem que eles mesmos também são ridículos e também estão presos a certas convenções e impõem a destruição do outro. Por quê? A partir de quê? De algo que é realmente válido, de algo que é realmente importante, de algo que é realmente grandioso? Será? Então é jogar luz sobre a banalidade, né? A banalidade da nossa vida, a banalidade dos nossos empreendimentos, muitas vezes. E como vidas são ceifadas e o sofrimento é alastrado muitas vezes por certo delírio com coisas que são aparências, ou que são falsidades, ou que são arbitrárias, de certo modo, né? Visto que várias dessas convenções, a gente que olha com perspectiva histórica, vai vendo como essas coisas vão mudando, né? Como a nossa relação com várias coisas vão mudando. O que era bom passa a ser ruim, o que era desejável passa a ser indesejado. Enfim, muito difícil, eu acho, falar do Beckett, especialmente sendo um autor que eu comecei a ler, né, que eu li pela primeira vez. A gente vê que a Ferrante, ela tem um interesse nessa galera que força uma barra do limite, que está interessada em outras maneiras de falar, em transpor certas margens, né? As margens e o ditado tem um pouco a ver com isso, né? O quanto a gente pode sair um pouco dessa margem ou bagunçar ela um pouco. E a gente vê por todos os autores que a gente leu até agora e que ela recomenda, que várias delas radicalizam bastante, né? A gente pode pensar na Clarissa Wolff, a gente pode pensar na Clarice, penso demais na Clarice Lispector, a gente pode pensar na Magda Zobô, na Paula Fox, enfim, textos que dão essa forçada, que dão uma pirada, né? Seja no modo de contar, na mistura com a poesia, na mistura com o ensaio, na reescrita de certas tradições. A gente pode pensar nas fúrias aqui, né? No Destinos e Fúrias. E aí, mergulhar no Beckett foi um aprendizado para mim, né? Então eu venho aqui falar isso, eu também, inclusive, preciso fazer um agradecimento imenso a Lucy Colin e ao Astrolábio, porque antes da gente definir a nossa lista de leitura, eu fiz um curso com a Lucy Colin, eu queria muito fazer um curso com ela e consegui no ano passado um curso onde ela falava dessa trilogia do pós-guerra. Ela elucidou muito, a Lucy é uma grande, além de uma excelente escritora, ela é uma ótima professora e eu devo muito ao que eu aprendi lá, porque ela facilitou assim para nós o caminho, abriu umas janelas, foi muito interessante. E eu gostei muito de conhecer o Beckett. Eu não vou mentir que, assim, não foi uma leitura prazerosa em vários momentos. Foi uma leitura muito difícil, em vários momentos eu falei, meu Deus, quero desistir desse texto. Tá muito difícil, pra onde tá indo? Mas é isso, eu acho que é aquele texto que às vezes você vai ter que dar um tempo dele mesmo, dar uma descansada, volta depois, vai devagar, porque esses textos pegam a gente de maneiras diferentes, né? Textos mais experimentais, às vezes a gente lê de um jorro e às vezes a gente precisa
de várias tentativas, porque nós somos sujeitos diferentes e esses textos estão propondo coisas muito fora das convenções com as quais a gente está acostumado. Eu acho que o interesse da Ferrante no Beckett também é algo que ela não vai só o Beckett nesse texto, ela tem um outro ensaio nas margens do ditado, onde ela vai falar das convenções do realismo. E essa galera da estética do absurdo ou do nouveau roman, eles questionam muito isso. O que é ser realista? Como é que você mostra o real? O que você está entendendo por real? Então é muito também questionar as convenções do realismo na arte, que é algo que também a vanguarda vai propor muito, não só na literatura, vai propor na pintura também, né? Então, não só como trabalhar a linguagem nesses meios artísticos, mas o que a gente está entendendo por real aqui, né? E o que a gente está... No que a gente está se ancorando para dizer que isso que a gente está fazendo é a representação do real, de um certo modo. Para dar um exemplo e não ficar uma coisa muito no vácuo, assim, para vocês, muito abstrata, quando os autores começam a colocar, por exemplo, fluxo de consciência, né, nos textos. Então, quando você começa a ter... Né, a Jane Austen já fazia discurso em direto livre nos textos dela, né? Mistura a cabeça do narrador com a cabeça do personagem. Aí você começa a ter o fluxo de consciência. Então, você começa a ter... isso no Flaubert, você começa a ter no Harry James, aí você vai tendo na Virginia Woolf, vai tendo no Joyce, você vai tendo todos esses autores que vão e voltam no tempo, a narrativa deixa de ser linear, né? Até porque, como a gente tem memória, ela já não é linear mesmo, né? A nossa vivência, ela não é só o que a gente vive do corpo para fora, no tempo, é o que a gente lembra, é o que a gente sente, é aquelas coisas que nos dão um certo gatilho, uma situação do presente te ativa uma memória do passado, uma sensação do passado. Então esses autores, eles vão tentando colocar isso no texto. E o Beckett se filia a essa galera aí, que tá tentando também... explorar essa vivência mais holística. Pensamento, lembrança, memória, sensação, corpo, vida, o outro, o eu, o sujeito, o intercambiável, né? Tem muita essa coisa do intercambiável nos personagens do Beckett. Ele, não por acaso ele trabalha muito os duplos, para desmontar os duplos, aquilo que eu falei, quase como se ele estivesse falando que é um absurdo o binarismo, mas ele mostra o binarismo o tempo inteiro também. Então é isso, ele mostra e desfaz, ele mostra e desfaz. Por quê? Porque será que a gente está preso nessa lógica de pensamento? Né? São questionamentos. E aí eu adoraria saber se vocês leram, o que vocês acham. Eu gostei demais de conhecer, acho que eu já tinha lido vários outros modernistas e pós-modernistas para tirar minhas próprias conclusões. Gostei muito, mas é isso, não são textos fáceis, eles podem ser irritantes em algum momento, angustiantes, inquietantes, e eu acho que eles pretendem ser assim, por essa repetição, por esse desfazimento constante, por essa indecisão, indefinição, falta de memória, não ter certeza das coisas, que os narradores nunca têm. Mas que são textos que, do ponto de vista filosófico e alegórico, se prestam a grandes interpretações. Eu acho que a gente consegue trazer muita reflexão para o tempo de hoje. Né? O ler o Beckett faz sentido hoje, eu diria. Então é isso, gente. Eu sei que foi muito confuso. Eu queria muito ler, porque eu acho muito bonito o final do Inominável. Só por isso mesmo, pela beleza do texto. Que pra mim tem muito de poético. E aí eu encerro aí com isso e já aproveito para agradecer a audiência, o apoio, a companhia, a galera que leu comigo lá no clube, pelas ideias que trouxeram. E quem quiser, quem leu e conhece o Beckett, já leu agora ou leu em outra ocasião, quiser conversar, fiquem bem-vindos. Mas eu vou fechar com esse texto muito bonito. É preciso continuar, vou então continuar. É preciso dizer palavras enquanto houver, é preciso dizê-las. Até que me encontrem, até que me digam, estranho castigo, estranha falta, é preciso continuar. Isso talvez já tenha sido feito, talvez já me tenham dito, talvez me tenham levado até o umbral da minha história, ante a porta que se abre para a minha história. Isso me espantaria, se ela se abre serei eu, será o silêncio. Aí onde estou, não sei, não saberei nunca. No silêncio, não se sabe, é preciso continuar. Não posso continuar. Vou continuar.